Olá, muito obrigado por assistir e compartilhar essas conferências. Bem-vindos a mais um tema do curso de conhecimento de si mesmo. Este curso é completamente gratuito, tanto de forma online como presencial. Nem mesmo os nossos canais não são monetizados. Este curso deve ser gratuito. Estes ensinamentos devem ser entregues gratuitamente. Tem o objetivo de nos ensinar as técnicas para o despertar da consciência. O verdadeiro despertar da consciência. Está composto por 75 temas, são 50 em uma fase e mais 25 em uma segunda fase. Hoje nós vamos abordar o tema número 19 do temário de 25 conferências que nós chamamos fase B. São duas fases, fase A e fase B. Então, estes ensinamentos estão contidos nos 4 pilares da sabedoria: a ciência, a arte, a psicologia e a mística. Para o despertar da consciência, nós precisamos estudar e praticar estes ensinamentos para alcançar o objetivo da nossa existência, que é o despertar da consciência, o conhecimento de si mesmo, a religação com o nosso ser interior profundo. Então, não é um curso teórico, intelectual, é um curso prático, onde cada um de nós precisa praticar para obter os resultados. Não se fornece diploma de nenhuma forma, não distribuímos títulos, nem faculdades, poderes, nada. Tudo é conquistado por cada um de nós, deve conquistar esses poderes e faculdades internamente e deve guardar em silêncio. Não usar, jamais usar poderes e faculdades para obter vantagens no mundo físico. De nenhuma forma. Então, são ensinamentos realmente que merecem a nossa atenção, merecem reflexão. O tema, então, que vamos tratar hoje é o tema número 19 do temário de fase B, como já dissemos, Lúcifer, Diabo e Satã. Então, esses 3 nomes, esses 3 personagens, são mencionados em muitas escrituras, com diversos nomes. E há muita confusão, há muita distorção nestas informações. Não se deve interpretar as escrituras sagradas ao pé da letra, literalmente. Isto porque nas escrituras sagradas está escrito, tudo está escrito de forma simbólica, oculta. É justamente para que se preservem esses ensinamentos. Porém, há muita desinformação, muita confusão, muitas teorias feitas, escritas, distorcidas,
por pessoas, escolas, algumas por falta de compreensão e algumas intencionalmente para distorcer o ensinamento e desviar a humanidade. Nós estamos falando não só destes personagens, destes nomes, Lúcifer, Diabo e Satã. Estamos falando em geral de todos esses ensinamentos. O ensinamento superior é entregue por um mestre verdadeiro, e esse ensinamento dura algum tempo puro, e com o passar dos tempos as pessoas que ficam encarregadas de difundir o ensinamento já não praticam. Se torna então o ensinamento intelectual e é distorcido ou torcido, é desfigurado, é modificado, muitas vezes por falta de compreensão, como já dissemos, e muitas vezes intencionalmente, de forma maliciosa, de forma intencional para que a humanidade não descubra o segredo, ou os segredos, não descubra o objetivo da existência e permaneça alienada às teorias, às coisas do mundo físico. Isso nós devemos refletir sobre isso. Então, Lúcifer, Diabo e Satã. Lúcifer é o nosso treinador psicológico, é o reflexo do nosso ser, é uma parte do nosso ser interior, derivada. O treinador psicológico é aquele que nos põe à tentação. Ele nos põe diante da possibilidade de errar ou acertar. E ele nos põe à tentação conforme a nossa capacidade. Jamais Lúcifer nos põe diante de uma tentação que nós não possa vencer a tentação. O objetivo de Lúcifer é nos treinar psicologicamente, nos colocar diante da dualidade, da possibilidade de errar e acertar. E o nosso ser, a lei superior, as nossas partes internas e a lei, nos dão completo livre-arbítrio para que nós decida por nós mesmos se vamos agir assim ou assado. E isto é para que nós sejamos provados para nós mesmos, para que nós vá vendo, vá nos auto-observando. Então, Lúcifer, ele nos põe diante da possibilidade de errar ou acertar. Porque de nenhuma forma nós poderíamos garantir que nós acertaríamos algo se nunca estivéssemos diante da possibilidade de fazer de uma forma ou de outra, de fazer de forma correta ou errada. Então, nós temos no nosso interior aquilo que nós chamamos de defeitos psicológicos. Esses são os diabos interiores. São o eu psicológico, o ego. E nesse ego está aprisionada a nossa essência. Nessa essência
está a luz, está os poderes, as faculdades, as virtudes. Então, Lúcifer nos põe a tentação, o desejo. E para que nós resgate essas virtudes, as faculdades, os poderes, a luz que está enfrascada nos defeitos psicológicos, nós precisamos negar a esse desejo. Então, esta é a nossa psique. Aqui está a nossa essência, aquilo que nós temos de mais puro, eterno, está enfrascada, fracionada, está pulverizada e fracionada e enfrascada em milhares de defeitos psicológicos. Cada defeito tem uma parte maior ou menor dessa nossa essência aprisionada. Então, para liberar essa essência, é preciso eliminar o defeito psicológico. E para que nós veja o defeito psicológico, Lúcifer nos põe diante da possibilidade de nós agir de acordo com o desejo do defeito psicológico ou negá-lo. Se nós negamos o desejo, nós nos apoderamos da luz e do fogo. Que Lúcifer é o dador, é o doador de luz e fogo. E ele nos dá essa luz e esse fogo quando nós negamos a tentação. A tentação é fogo. E o triunfo sobre a tentação é luz. Então é necessário que haja a tentação. O que não deve haver é que nós caia em tentação. Então, uma oração do Cristo, a oração do Pai Nosso diz: que não nos deixeis cair em tentação e que nos livre do mal. Porém, não é que nos livre da tentação, é que não deixe nos cair a tentação. Então é preciso que haja a tentação, para que nós mesmos veja o defeito e negue esse desejo. Que o desejo está no defeito. O defeito é desejo. Então a tentação é necessária para que nós percebamos que temos esse tal defeito. Então Lúcifer é essa parte interior, é o reflexo do nosso ser, é o reflexo do Logos no nosso interior. E o trabalho dele é nos tentar, é nos colocar diante da possibilidade de errar ou acertar. E ele nos põe essa tentação conforme a nossa capacidade. Ele sabe qual é a nossa capacidade que nós temos de negar a tentação e nos põe nesse grau, nesse nível. E muitas vezes nós geralmente caímos na tentação, justificamos. Então Judas é o defeito, é o nosso Judas interior, que a tentação vem do desejo. E se nós não negamos a tentação, justificamos, já passamos para o outro nível, já fica mais difícil. Se nós justificamos, já temos
aí uma chance de errar, de cair na tentação. Então, Lúcifer não é algo maligno, ele é um reflexo do nosso ser, é o nosso treinador psicológico, é uma parte do nosso ser. Nós viemos a este mundo para fazer esse trabalho, o trabalho de purificar a nossa essência. Então, o nosso ser se desdobrou em 3 partes: no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então, o Filho é o próprio Lúcifer, que é o nosso treinador psicológico. Ele é a justiça. Então, é preciso que nós perceba os nossos erros e negue a essa tentação. Então, Lúcifer está sempre nos colocando diante da possibilidade de acertar ou errar. Nós devemos estar sempre diante da dualidade, porque como nós poderíamos garantir que nós não erraríamos em determinada ocasião, em determinada circunstância, se nós nunca passarmos por essa oportunidade, se nunca tivermos a oportunidade de estar diante dessa possibilidade de errar ou acertar? Nós não podemos garantir. Então, conhecer a si mesmo é isto. Estar diante da possibilidade de errar e negar a tentação. Então, Lúcifer ele detém essa luz e fogo. Lucifer. Então, tudo é uma tentação. É preciso que haja a tentação. O próprio desejo sexual é luciférico. Se não existisse o desejo sexual, não seria possível que nós nos conectássemos com uma pessoa do sexo oposto para praticar a magia sexual. Então, esse impulso é luciférico. É o próprio Lúcifer que nos põe esse desejo, esse impulso sexual, para que se vá ao sexo, porém não caia na tentação de fornicar. Isto é bastante profundo e precisamos refletir. E nestes estudos, nós já, a estas alturas, já sabemos que precisamos desenvolver a castidade, precisamos conquistar a castidade. E o que é castidade é a não fornicação. E fornicação é perder as energias sexuais. No homem ejacular e na mulher chegar ao orgasmo. Então é preciso que haja esse impulso, esse desejo sexual em ambos, no casal, para que se vá à prática do suprassexo com o objetivo de transmutar a energia sexual e não cair na tentação de fornicar. Então, esse desejo sexual é luciférico. E tudo, então, é colocado por Lúcifer, por essa nossa parte interior. Que o trabalho dele é esse. O trabalho dele é nos colocar diante da possibilidade de errar ou acertar. E o normal é que erremos. Porém, quando nós conhecemos esses ensinamentos, nós já sabemos o objetivo da nossa existência e
sabemos o que temos que fazer. Sabemos que qualquer desejo, qualquer tentação tem origem em um ou outro defeito psicológico. E nós precisamos negar essa tentação. Não devemos cair na tentação. A tentação é preciso que haja, é preciso que nós estejamos diante dela para saber, para provar para nós mesmos que nós não caímos na tentação. Então, isto é conhecer a si mesmo. Então, estes ensinamentos realmente são profundos e são superiores, são verdadeiros, são ensinamentos que nos dão a possibilidade de nós chegar à autorrealização íntima do ser, que é o objetivo da nossa existência. O objetivo é nos liberar dessas tentações, liberar do defeito psicológico, liberar da prisão, liberar a essência da prisão. Então também se conhece um nome, uma denominação, Lúcifer Prometeu. Se diz que Lúcifer Prometeu está acorrentado à rocha. Então, o que é a rocha? A rocha é o sexo, é a pedra filosofal. E Lúcifer é o Prometeu, Lúcifer é o próprio Cristo, que está acorrentado na rocha do desejo, na rocha do sexo. Então nós precisamos liberar esse Prometeu, esse Lúcifer Prometeu, que é o próprio Cristo que está acorrentado na rocha. E para liberar esse Lúcifer Prometeu, com a morte psicológica, é somente com a morte psicológica que será possível liberar esse Prometeu Lúcifer, que é a própria essência, que é o Cristo íntimo de cada um de nós, que está fracionado. Nosso Cristo está fracionado, está na nossa essência. Então, é o fogo, é o próprio fogo. E precisamos liberar, e libera-se com a morte psicológica. Então, é através da autoobservação que nós vamos colocar atenção, uma atenção intencional para o nosso interior, para o que pensamos, para o que sentimos, para o que desejamos, o que desejamos falar, desejamos fazer, aos nossos instintos, os desejos sexuais, tudo o que acontece na nossa máquina humana, devemos submeter esses desejos àquelas três formas, aquelas três peneiras de Sócrates, que se isso é verdade, se isso é bom e se isso é útil. Tudo que nós vamos fazer, devemos submeter a essas três peneiras, esses três filtros, podemos dizer, para então decidir se é conveniente, se é verdade, se é útil, que se faça isso, ou então se negue o desejo de fazer tal coisa, qualquer que seja. Qualquer desejo de comer, de se divertir, de beber, desejo de sair, fazer qualquer coisa, tudo deve ser submetido a essas três peneiras, para então
nos certificar se isso é verdadeiro. Primeiro, se é verdadeiro. Se não é verdadeiro, já não é necessário nem passar pela segunda peneira. Só vamos passar pela segunda se é verdadeiro. Então, se passar pela segunda, passaremos para a terceira. Porém, se não passar por uma dessas 3 peneiras, já temos que negar. Já é negar, deve ser negar a esse desejo que não passou. E esse negar é negar a tentação, é negar a si mesmo, é a morte psicológica. Então se nega esse desejo, pedindo à nossa Mãe Divina, mate esse desejo, elimine esse desejo, desintegre esse desejo. Então, Lúcifer vai continuar nos colocando sob a tentação, e cada vez mais profunda, cada vez mais sutil. E Lúcifer, essa parte do nosso ser, sabe se nós somos capazes de negar determinado desejo ou não. E ele só nos põe um desejo que nós somos capazes de negar. E se diz que Lúcifer se entristece quando nós caímos na tentação. Ele nos põe a tentação, porém, se nós cairmos, ele se entristece. Então, esses ensinamentos realmente merecem a reflexão e a prática, porque só vamos ter resultados com a prática. Então, Lúcifer é o nosso treinador psicológico interior profundo. Não é Lúcifer uma personalidade do mal. Ele está aí para nos treinar. E é uma parte do nosso ser. E o serviço dele, o trabalho dele é nos treinar. Então, quando no final do trabalho, quando um iniciado progride bastante no trabalho, quando termina a eliminação dos defeitos psicológicos, inclusive os eus causas, que devem ser eliminados, quando já eliminou os eus causas, essa parte se reintegra, esse Lúcifer se reintegra, se religa com o nosso ser, porque ele já não tem mais o que fazer. Então aí é quando no símbolo dos astecas é quando a águia traga a serpente e a serpente engole a sua própria cauda. O Lúcifer é absorvido novamente pelo ser que se desdobrou para fazer o trabalho, porque já não tem mais o que fazer, já não existirá tentação, e o Lúcifer já ficará sem trabalho, então ele é recolhido. E então esses nomes são encontrados em muitas literaturas, e nós precisamos entender o que significa realmente o Lúcifer, o diabo e Satã. Então, Lúcifer e Satã são os mesmos, são diferentes nomes que em determinadas culturas se denominam Lúcifer e em algumas Satã. Então, o Cristo, quando foi ao deserto, ele foi tentado.
E ele disse: Satã, Satã, escrito está que ao teu Deus não tentarás, e só a ele obedecerás. E então, Lúcifer e Satã são a mesma parte, a mesma coisa. Já o diabo, ou diabos, são os nossos defeitos psicológicos. São os nossos eus, são esses demônios vermelhos de Sete. Então, esse Zeus, o ego, também foi chamado em outras escrituras antigas, como os demônios vermelhos de Sete. Ou o ego pluralizado, como também chamou no budismo, foi chamado como os eus, a pluralidade do ego. Então é pluralidade mesmo, porque existem muitos, milhares de defeitos psicológicos. Nós temos 7 pecados capitais, que são capitais, o nome está dizendo, que são a unidade, por exemplo, de cada defeito, porém que cada um desses 7 se multiplicam, se subdividem em milhares de defeitos pequeninos, mais sutis, cada vez mais sutis. E para encontrar esses defeitos na nossa psique com a autoobservação. Então, alguém pode pensar: eu não tenho cobiça, eu não tenho inveja, eu não tenho ciúmes, mas isso está oculto na nossa psique de forma muito sutil, mais ou menos sutil. E para descobrir isso é preciso aguçar o sentido da autoobservação. Cada vez mais devemos aguçar o sentido da autoobservação para descobrir os defeitos mais e mais sutis que estão nas partes mais profundas da nossa psique. Então, alguém pode dizer que não tem determinado defeito, porém, se observar detalhadamente, com atenção, vai descobrir que nós temos todos os defeitos psicológicos, temos os 7 pecados capitais. O que pode acontecer é que não estão muito ativos por algumas razões. Talvez não tenhamos oportunidade de conseguir alguma coisa, por exemplo. Nunca tivemos dinheiro para ter um carrão, podemos dizer. Porém, se alguém extraordinariamente recebe um dinheiro, pega um dinheiro num jogo, numa loteria, por exemplo, então surgem milhares de desejos. Então é porque existia no interior esses defeitos psicológicos que entraram em atividade quando viram a possibilidade de, com esse dinheiro, comprar um carrão, uma moto poderosa, um apartamento muito chique, ou quem sabe até um avião. Então, estavam ocultos esses defeitos e não se manifestavam, porém existiam. E não se manifestavam porque não viam a possibilidade, a chance de adquirir tal coisa. Porém, quando viram a possibilidade,
com esse prêmio recebido, então eles todos saem, são ativados desde as profundezas da psique e vem a flor da psique para se manifestar. Então, este é o ego. Os nossos defeitos são os diabos, o nosso diabo interior. São os mesmos demônios de Sete, que foram chamados em outras escrituras como demônios vermelhos de Sete. Então, existem muitas modificações, muitas informações diferenciadas, distorcidas nas escrituras. Então, o diabo também é alegorizado com alguém com chifres, com um tridente. Então, esse tridente, se estiver voltado para baixo, são as três forças, primárias, que é o negativo, o positivo e o neutro, que também são, se estiver esse tridente voltado para baixo, é negativo, e ele vai se tornar positivo quando se eliminam os efeitos psicológicos. Esse tridente estará voltado para cima e significa as três forças primárias também, que é o negativo, o positivo e o neutro na sua forma positiva, no seu de forma superior. Então existe, tudo é dual, o bem e o mal. Tudo está de forma em dualidade. Então existe o bem e existe o mal. Então esse tridente, se estiver voltado para baixo, é as três forças negativas. E se estiver voltado para cima, são as três forças positivas, de forma positiva. Então, basicamente, o tema Lúcifer, Diabo e Satã é este, e o que devemos fazer é nos auto-observar para que possamos ver as tentações que nos põe Lúcifer, para que nós possamos vê-las e negar as tentações. Então, se nós negamos as tentações, vencemos o desejo. E então Lúcifer nos dá, nos libera, nos entrega as virtudes, pois as virtudes estão na essência liberada com a morte psicológica. A única forma que temos para liberar a nossa essência é negando a nós mesmos, eliminando o defeito psicológico e liberando a essência, liberando o nosso Prometeu Lúcifer interior. Muito obrigado a todos e até a próxima. Aí estão os nossos contatos, nosso WhatsApp, temos grupo no WhatsApp. Também esse número pertence também, está no Telegram também. Podem nos escrever para tirar dúvidas, também para temos grupo no WhatsApp, enfim, para estarmos em contato e poder dar esclarecimentos. Muito obrigado a todos.